Olá, Porto Alegre enfrenta a maior tragédia climática de sua história. A enchente sem precedentes do Lago Guaíba inundou diversos bairros, obrigando milhares de famílias a abandonarem suas residências e deixando um rastro de destruição pelas ruas. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre como funciona, ou como deveria funcionar, o sistema de proteção contra cheias, medidas para reduzir os impactos de possíveis falhas e como o município deve repensar o planejamento urbano daqui para frente. Por isso, recebemos aqui no nosso estúdio Fernando Meirelles, doutor e mestre em recursos hídricos e saneamento básico e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Guilherme Osterkamp, doutorando em arquitetura e membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Professores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado por terem aceito o convite. Começo com o professor Fernando. Professor Fernando, o sistema de proteção da capital gaúcha contra as cheias do Guaíba, ele foi concebido no final da década de 1960, anos 70. Na época, ele foi construído para aguentar uma cheia de até 6 metros. A cheia atual, ela não chegou aos 6 metros, mas mesmo assim a cidade virou um caos, enfrentou o alagamento de diversos bairros e diversas pessoas tiveram que abandonar suas residências. Professor, explica para a gente como é que funciona esse sistema. Muitas pessoas pensam que é apenas o Muro da Mauá, diques, mas ele é um sistema muito sofisticado que deveria funcionar. Fala para a gente como é que surgiu a concepção desse sistema de proteção, como é que ele foi planejado e o que deu errado, professor, que não conseguiu segurar essa enchente histórica do Lago Guaíba. Bom, vamos lá. O sistema de Porto Alegre é concebido com dados da cheia de 41, que para nós era a maior cheia registrada até agora, né? Mas ele só começou a ser planejado a partir da cheia de 67. Então, depois de 41, que se pensava que nunca ia se repetir, veio uma nova cheia em 67 e a partir daí o governo federal contrata, né, o projeto do sistema de proteção, né, da região metropolitana, envolvendo então, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, né? E aí o sistema de Porto Alegre, especificamente, é um sistema com mais de 60 quilômetros de obras de contenção, né? Nós ficamos isolados do rio, né, pela Avenida, né, Castelo Branco, pelo Muro da Mauá, pela Avenida Beira-Rio, né? A própria Ipiranga, quem observa a Ipiranga vai verificar que ali perto da Érico Veríssimo ela começa a ficar mais alta do que o bairro dos dois lados, né? Então, se a gente chegar ali na Getúlio Vargas, na Ipiranga, a gente olha para os dois lados e a Getúlio desce, né? A Ipiranga é mais alta. Então, a Ipiranga também faz parte do nosso sistema de proteção. Nós temos uma avenida perto do aeroporto, que era a Avenida Dique, né? Que então é um outro dique, nós temos o dique da Sertório. Então, nós temos uma série de obras de terra, a Freeway, né? Que fecha o sistema, uma série de obras de terra que isolam Porto Alegre, né? do Rio Guaíba e do Rio Gravataí. Então, essa proteção ela é completada com o muro. O muro, pela questão portuária, tem uma série de comportas, de portas que podem ser abertas ou fechadas, né? E também nós temos na São Pedro, embaixo da Castelo Branco, uma nova comporta que pode ser aberta ou fechada pela questão da mobilidade, né? E esse sistema de diques é completado com as casas de bomba, que não tem a função de tirar água da inundação de Porto Alegre, tem a função de tirar água de uma chuva que acontecesse quando o Guaíba estivesse alto. Então, as casas de bombas, que estão falando o tempo inteiro aí, elas não teriam essa capacidade, não foram projetadas para isso, né? Então, imagina o Guaíba cheio e acontece uma chuva que nem aconteceu, né? Agora, há pouco tempo, né? Uma chuva intensa, é para essa chuva que a casa de bomba deveria funcionar. Só que a casa de bombas, ela só bombeia, né, a água da chuva no período de cheia. No período que não tem cheia, tem uma ligação direta, né, do sistema de drenagem para o Guaíba. E esse sistema de drenagem tem uma tampa, uma comporta que deveria fechar. E essas comportas não fecharam em algumas casas de bombas. Então a água entrou por dentro da casa de bombas, começou no centro histórico, né? Uma casa de bombas começou a jorrar muita água porque o Guaíba estava mais alto que essa comporta não fechou e a água voltou. E depois nós temos aquelas comportas, né, deslizantes, né, que a gente viu, né, os bombeiros tentando, né, botar sacos de areia para fazer uma vedação, né,
até de uma maneira equivocada de colocar aqueles sacos de areia com embalagem plástica impermeável, que deixavam frestas entre os sacos de areia, e a gente viu então que aquelas comportas também não funcionaram. Então, o sistema foi concebido a partir dos dados de 41, né, imaginando uma água chegando na cota 4,76, 1,76 m acima do cais do porto, e mais uma margem de segurança, da ordem de 1,20 m. Né. Essa nossa cheia chegou, né, a 5 metros e alguma coisa, nós tivemos um problema com a régua, então é 5 metros, entre 5 metros e 10, ficamos com uma margem de 90 centímetros de segurança, que é para aguentar o efeito do vento formando ondas. Então nós não tivemos esse vento, não tivemos essas ondas, nosso sistema realmente não deveria ter falhado. Falhou então nas comportas, né, falhou nas casas de bombas e falhou aonde? No dique, né, da Zona Norte. Esse dique da Zona Norte tinha uma cota de 7 metros no projeto. E algumas informações que a gente ainda tem que confirmar, validar, nos mostram que esse dique está numa cota muito mais baixa que os 7 metros. Por problemas de construção, não sei. Nós tivemos algumas alterações nesse dique e depois a gente viu, né, até filmagens, até a prefeitura mesmo colocando que estavam tentando aumentar o dique durante a cheia para voltar àquela cota de proteção. Então, ali no bairro Sarandi, nós temos um outro problema, que é confirmar a cota daquele sistema de proteção. Então, nós tivemos falha de manutenção das comportas deslizantes, aqueles portões, tivemos falha de manutenção nas comportas da casa de bombas e nós tivemos falha de manutenção no dique da Zona Norte. Certo. Agora eu aproveito e pergunto para o Guilherme. Guilherme, a cidade de Porto Alegre, assim como diversos outros municípios da região metropolitana, foram construídas nas chamadas planícies de inundação, que são áreas que naturalmente se alagam quando há um excesso de chuva e, obviamente, a cheia dos rios que enfim, cortam esses municípios. Porto Alegre tem como remanejar essas populações que moram à beira dos rios, nessas planícies. A gente pode citar o exemplo das ilhas. É uma região da capital que provavelmente, quando tiver uma chuva torrencial, uma chuva em excesso, voltará a alagar. Assim como o bairro Sarandi, podemos pegar também quarto distrito, que são regiões mais baixas. Porto Alegre ela tem a capacidade de fazer esse remanejamento dessas populações e também como que tu observa a questão de levar essas populações que muitas vezes são populações mais carentes para regiões mais afastadas da cidade. A gente vê que a zona sul de Porto Alegre ela é muito grande, tem diversas áreas de preservação, enfim, mas que poderia existir um estudo de viabilidade de remanejamento dessas populações. Tem alguma perspectiva? Qual que é a tua visão quanto a esse remanejamento? Olá, então obrigado pelo convite, né? Estou bastante feliz de estar aqui. Acho que é muito importante a discussão que a gente estabelece hoje, porque a gente está num momento de crise, né, de fato, né? Isso que tu colocaste a respeito da organização da população em relação ao território, eu acho que é crucial, né? Acho que é importante a gente pensar que na evolução das comunidades é muito natural que elas estejam junto aos rios, à margem, né, dos rios. A água ela é o elemento principal da subsistência humana, das comunidades, enfim, é onde a gente tem historicamente o desenvolvimento econômico também das cidades, né? Então acho que isso é algo natural. Tão natural quanto o que aconteceu, né? Essa tragédia é uma tragédia de um evento climático da natureza, que é algo que estabelece um confronto com o que a gente tem hoje como uma cidade estabelecida, né, junto às margens. Eu não tenho dúvida que as cidades, as comunidades, né, no sentido amplo de cidade, pensando nas populações, na sociedade que se coloca ali nesse território, elas têm sim uma capacidade de adaptação. Mas isso não é posto, não existe hoje, né? O professor Fernando aqui estava colocando das falhas que a gente teve nesse sistema. Então, acho que o momento é de se pensar em quais são essas adaptações, o que seria, né, interessante para que as cidades, principalmente falando aqui na TV Câmara da cidade de Porto Alegre, ela consegue ser mais adaptada aos eventos que virão, né? Porque isso é fato também. A gente está vivendo um momento de mudanças climáticas muito drásticas, que se desvendam em eventos climáticos muito graves, né, muito sensíveis aonde a gente vive.
E acho que tem diversos exemplos que a gente pode ver de adaptação, como, por exemplo, a gente ter áreas mais permeáveis junto aos rios, né? E a adaptação dessas áreas onde outrora a cidade se organizou inicialmente, né? Se colocou nas penínsulas, nas áreas próximas aos rios, essas comunidades elas podem hoje pensar num futuro em que a gente, além de ter essas barreiras que foram colocadas, esses sistemas, né, colocados para drenagem, enfim, para conseguir retirar a água, mas que a gente possa pensar em receber, que também é natural, né, o fenômeno das chuvas, e que a gente consiga ir adaptando com áreas mais permeáveis, com parques, com rios, com telhados verdes, com a utilização organizada, ordenada de muita vegetação no território. Isso acho que são elementos essenciais para a gente pensar a cidade. E por outro lado, né, o que tu colocou a questão também, acho que é da qualidade de vida das populações, né? É também um fenômeno presente que as populações mais carentes elas são colocadas nas áreas de maior vulnerabilidade. Então, se a gente está falando nas ilhas, né, um exemplo que tu deu, ou as áreas mais próximas aos rios, muitas vezes áreas periféricas, é necessário sim que a gente pense em algumas que vão ter que ser realocadas, não há dúvida, né, pela recorrência maior desses eventos climáticos, mas se a gente for pensar em uma realocação em massa, não me parece assim, algo execuível a curto prazo. E a gente está trabalhando num cenário desses eventos cada vez mais recorrentes. Então, a adaptação me parece ser a palavra-chave, né? A gente conseguir, sim, realocar populações, é importante. A gente falar disso em relação não apenas à moradia, também quando a gente está falando de pessoas em comunidade morando em um local, seja ele talvez mais afastado agora, então, por impossibilidade de se estar num local, como por exemplo as ilhas, né, que vão receber sempre as cheias, é necessário que esses assentamentos humanos eles recebam moradia de qualidade, e a gente está falando aqui de saúde, de educação, equipamentos, né, escolas, a gente está falando de postos de saúde, de hospitais, mas essencialmente também a gente está falando de lazer, de áreas como essas, né, de parques e praças que não são apenas algo acessório à cidade, elas são essenciais. Então, acho que o que a gente está falando de realocação não é algo provisório, é algo permanente, e por isso ele tem que ser acompanhado com um olhar muito cuidadoso nosso, né, da sociedade, né, como geral, para a qualidade de vida dessas pessoas. Certo. Eu aproveito agora para voltar com o Fernando. Fernando, Porto Alegre é uma cidade que enfrenta duas situações. A chuva que cai dentro da própria cidade, tu comentou referente ao funcionamento das casas de bomba, que são para colocar essa água que cai da chuva de volta para o rio, enfim, devolver para o rio. E a água que vem das outras regiões dos rios, como Rio dos Sinos, Gravataí, Caí, Taquari, que desembocam todos aqui no Lago Guaíba. Muitas pessoas começaram a aventar a possibilidade de talvez um alargamento de um estreito, aquele estreito que liga o Guaíba à Lagoa dos Patos, ou a possibilidade da construção de um canal entre a Lagoa dos Patos e o mar. Por que esse plano, o governo federal até comentou que tem alguns estudos que serão realizados para ver a possibilidade, a viabilidade econômica, social, ambiental principalmente. Qual que é a sua opinião quanto a isso? Quais os possíveis impactos que, enfim, a sociedade, não apenas de Porto Alegre, mas de toda a região em torno aqui da Lagoa dos Patos, Guaíba, pode sofrer caso seja feita alguma alteração dessa magnitude? Esse evento que nós estamos agora chegando no final desse evento, né, climático extremo, nós já estamos acompanhando então o que a gente chama da recessão da curva. Chegamos no pico, depois tivemos um repique e agora estamos na parte de descida dessa curva. Está chegando ao final, felizmente, esse evento. Nós tivemos vazões, né, de cerca de 30 mil metros cúbicos por segundo, 30 milhões de litros por segundo passando por Porto Alegre, né? Isso é uma quantidade de água muito maior do que a média, né? A média aqui é em torno de 1.200, 1.300 e passou 30 mil, né? Tivemos alguns anos assim que a máxima foi em 1.600, então assim, mesmo que 1.600 não é maior que a média, sim, mas agora nós passamos por 30 mil metros cúbicos. Esse evento foi realmente extraordinário, assim, foi fora, né, da nossa compreensão estatística até o momento.
sabíamos que poderia acontecer? Sim, os modelos climáticos do século XXI mostram que o Rio Grande do Sul vai sofrer cada vez mais com esses eventos de chuvas muito intensas e também estiagens mais frequentes. Esse é o nosso futuro, infelizmente, por conta da mudança climática. Mas essa água que então, passa, né, por Porto Alegre, né, o centro de Porto Alegre, a gente não consegue perceber a olho nu, mas a água no centro de Porto Alegre, ela é mais alta que na zona sul de Porto Alegre, quase 1 metro. Ou seja, a água desce, né? O que nós temos? Quando a gente chega em Porto Alegre, nós temos o delta, né? Nós temos as ilhas do delta, que é uma área de deposição de areia. Tanto que, né, se vê agora, né, a Ilha da Pintada baixando a quantidade de areia que foi depositada em cima das vias. Então, ali é uma zona que, né, o Guaíba abre muito, a velocidade cai bastante, né? Então, a tendência dele é subir realmente nessa região. Recebemos ali o Caí, os Sinos e o Gravataí. Então, todo mundo chegando junto ao mesmo tempo numa área que nós temos uma deposição de areia muito razoável. Tá? Então, ali realmente a velocidade baixa e o rio sobe, mas depois que ele passou pela ponta do gasômetro, que é o nosso primeiro estrangulamento, né, aumenta a velocidade, ele vai descendo e depois passa lá em Itapuã. Né? Se nós tivéssemos um represamento na Laguna dos Patos que valesse a pena pensar no canal, a gente, não, vale a pena. Mas lá em Rio Grande, nós chegamos a ter vazões de 20 mil metros cúbicos por segundo. Né? A velocidade na saída do canal de Rio Grande lá foi absurdamente alta. Né? As imagens que mostram, assim, parece que é um rio de grande declividade. E não é. É simplesmente a energia que a Laguna dos Patos conseguiu criar para a água sair. Então, a água está saindo do sistema. Né, e está saindo pelo local onde geologicamente foi formada a saída do sistema. Então está bem, não precisamos abrir uma nova saída. Mas se a gente fosse abrir uma nova saída, qual seria o efeito em Porto Alegre? Mínimo. Se a gente abrisse onde quiser abrir a Restinga, o efeito em Porto Alegre seria da ordem de centímetros. E nós estamos falando que o Guaíba subiu metros. Então, assim, não tem sentido hidráulico fazer isso. Né? Então, as pessoas que estão falando, né, nessa possibilidade, deveriam parar um pouquinho e pensar, hidraulicamente, o que vai acontecer? Né? É como se eu tivesse uma piscina muito grande, né, entrando muita água numa ponta da piscina e eu abrir o outro lado. Né? Não vai descer tudo ao mesmo tempo. Onde está entrando essa água vai continuar alta e a piscina vai fazer assim, uma curva. E essa curva é muito lenta, porque a laguna é muito grande, a inércia da laguna é muito grande. Então, a gente já mostrou, a gente já calculou, a gente já ponderou, e não vale a pena fazer essa abordagem. Agora, a universidade se coloca à disposição para estudar, mesmo que seja uma solução que a gente sabe que não vai funcionar, né? Mas se é para provar. Mas, felizmente, o governo federal mudou de opinião sobre isso. Então, aquele anúncio que houve no começo, que ia ser estudado, isso aí agora reverteu. Então, a gente não se fala mais em estudar a possibilidade de abertura de um canal. Se esse canal fosse aberto, se fosse feita uma obra, nós estaríamos falando de uma obra da ordem de 9 quilômetros de largura, né, para poder sair essa água, né, de 30 mil metros cúbicos. Né? Então, não vale a pena, não vai funcionar e seriam obras extremamente, né, em valores muito grandiosos. Então, né, nós não temos uma ponte entre São José do Norte e Rio Grande e vamos construir uma obra de 9 quilômetros na Restinga que vai precisar de uma ponte para passar de um lado para o outro. Não tem muito sentido falar nessa condição, nessa lógica. Né? Então, nós temos que separar. O evento de 2024 foi muito extremo. Né? A gente se assusta, a gente fica preocupado. O sistema de Porto Alegre, ele é eficiente, ele é efetivo. Mesmo que ele tenha 50 anos, ele foi calculado, ele foi projetado, né, dentro de normas de engenharia que são seguras. Ele tem que ser mantido. Sistema de Canoas e sistema de São Leopoldo tem que ser revisto. Né? Então, nós tivemos 2 cheias, né, simultâneas, né? A do Sinos e do Gravataí, junto com a cheia do Jacuí. A chuva foi muito espalhada, né? Em todo o Rio Grande do Sul tivemos muita chuva, então esse sistema se mostrou, né, vulnerável, né, a uma subida do nível da água. Então ele tem que ser repensado em algumas cotas. Perfeito.
Guilherme, aproveito para entrar num outro ponto. Um dos conceitos que as pessoas estão falando bastante, agora até a mídia também está abordando muito, é a questão das cidades esponja. Isso é um conceito, não é um conceito novo, digamos assim, mas passou a, enfim, ser comentado nas últimas semanas. Cidades de países desenvolvidos, como a Alemanha, Países Baixos, Nova York, por exemplo, tem sistemas que muitas vezes eles são sutis, a população nem percebe, como parques inundáveis. No Brasil, a cidade de Curitiba tem um parque, até vou ver aqui se eu consigo encontrar, é o Parque Barigui, que ele é um parque adaptado para receber as águas de tempestades e drená-las para que não cheguem nas áreas residenciais. Porto Alegre tem capacidade de, enfim, implementar sistemas como a questão deste parque aqui, que faz essa drenagem da água, ou é inviável aqui para, enfim, para a geologia da região, a própria disposição das vias? Qual a tua visão sobre isso? O conceito, a ideia de cidade esponja, ela tem em torno de 20 anos, talvez um pouco mais, né? Já foi implementada em alguns locais, mas antes de ser um sistema, ela é uma ideia, né? Ela fica no campo assim, do conceito. Acho que a gente poderia falar de alguns elementos, né, dessa ideia de cidade esponja, em que trata também, por exemplo, de parque, né, como Curitiba tem o Parque Barigui, e alguns outros macro projetos, como o da orla de Nova York mesmo, do Rio Hudson. Esses projetos existem, eles têm como fundamento a gente absorver as águas da chuva para que isso reduza a velocidade do escoamento, mas que também a gente possa ter uma reserva também de água em momentos de seca, né? Que também a gente está falando aqui de um evento agora de excesso de água, mas também é muito comum e cada vez mais frequente que a gente tenha outros eventos extremos e do outro extremo, né? Como secas, por exemplo. Então é uma ideia de tu absorver e conseguir gerenciar com elementos naturais o recurso natural, que é a água. Também fala de ter materiais mais permeáveis, né? Se a gente for pensar, a cidade ela é muito impermeabilizada, né? Claro que é importante a gente ter vias asfaltadas, isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, para a mobilidade. Entretanto, a gente sabe que isso, como uma ideia geral, né? Impermeabilizar a cidade também contribui para os efeitos que a gente sofre com esses eventos, né, extremos. E com os eventos do dia a dia, né, com alagamentos que a gente sabe são muito mais comuns. Então, ter soluções de permeabilidade na cidade é muito importante. E também fala de telhados verdes, por exemplo, né, esse mesmo sistema, essa mesma ideia de cidade esponja que está sendo tão veiculada agora, né. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a tua pergunta anterior, né, que a gente falou, a gente estava falando de adaptação, por exemplo. Eu acho que no caso de Porto Alegre, a gente tem esse sistema, né, de contenção. Eu acho que a gente falar de um sistema que possa absorver, reduzir esse impacto é importante. Aí entra a ideia, né, da cidade esponja. E a gente tem muitos parques, né, tão valiosos aqui para a nossa cidade que eles podem sim serem pensados numa ideia de sistema, em pensar os parques que a gente tem. A gente tem, né, por exemplo, a Redenção. O próprio Parque da Orla, ele funcionou, né, como um dique agora nessa cheia. Acho que ele tem essa ideia também muito forte. Mas que a gente consiga pensar num sistema de redução de impacto faz sentido para Porto Alegre. A gente tem esses elementos, né? E a gente consegue pensar... A cidade, ela necessita de reforma, né? O próprio centro histórico está sendo tem uma intervenção muito grande acontecendo, né? Eu digo assim, nos últimos anos. Por que não pensar, então, nessas intervenções que elas consigam absorver o impacto das cheias, né? Das grandes chuvas que a gente tem todos os anos. Então, aqui a gente está falando de um sistema de obras, né, de intervenções que pode ser benéfico, pensando na redução desses danos no futuro. Mas acho que esse sistema ele é muito maior. Se a gente for pensar na adaptação e for pensar que a gente está, ao fim de tudo, falando na qualidade de vida das pessoas, talvez pensar em onde essas pessoas estão, né, por exemplo, em áreas muito propícias a receber novas enchentes, e que a gente tem visto tantas notícias, né, trágicas, como as pessoas que frequentemente falam que perderam tudo, perderam, né, seu sustento. A gente pensar em realocar essas pessoas em lugares, em regiões da cidade que são mais adaptadas, trabalhar com uma densidade urbana, que também fale de moradia, né? A gente tem tantos lugares vazios e tantas pessoas sem casa, por que não compatibilizar isso da mesma forma que compatibilizar uma cidade tão
impermeável como a nossa, que ela pode ser mais permeável, mais adaptada com o que a gente já tem, né, de tão valioso na cidade, que são os parques, praças e as áreas que a gente frequenta, as áreas de encontro da cidade. Eu acho que a gente tem muito potencial, ainda que possa ser muito aprimorado, isso em fatos mesmo, né, em obras que estejam organizadas num sistema de redução de danos, de impactos, para promover a qualidade de vida. E quanto a essa questão de adaptação, Guilherme, a gente pode pegar o próprio exemplo dos aterramentos da região central de Porto Alegre, região central, o bairro Praia de Belas, praticamente todo é fruto de um aterramento que foi feito no início do século passado, se eu não me engano, no decorrer de várias décadas. Toda essa parte ali não existia, foi fruto de um aterramento. Pelo que eu pude entender aqui, professor Fernando, o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, ele, na parte, digamos, teórica, ele é perfeito, ele não precisaria, digamos, de muitas adaptações. O problema é quanto à manutenção desse sistema, manutenções periódicas, para, enfim, evitar a questão o senhor comentou ali da comporta que permitiu que a água voltasse para a cidade atingindo a casa de bombas. Então, ele é um sistema que, digamos assim, se tiver uma manutenção, ele consegue prevenir as cheias. O senhor poderia dar essa afirmação para a gente? Sim, o sistema de Porto Alegre, como concebido, como construído, né, e dentro da lógica da manutenção, ele é poderoso, ele é robusto, tem potência para suportar a cheia que aconteceu agora em 2024. Não teríamos a mesma condição se houvesse um vento muito forte junto com o pico da cheia, que aí talvez a gente tivesse ondas importantes, mas chegamos com 90 centímetros, estamos bem, né, em termos de segurança. Eu quero voltar um pouquinho à questão da pergunta e dos exemplos anteriores, né? Curitiba fica na cabeceira da bacia do Rio Iguaçu. Então, ou seja, tem muito pouca bacia de contribuição. Porto Alegre está no final da bacia do Jacuí, né? Nós temos 86 mil quilômetros quadrados de contribuição. Então, por isso que para nós, assim, a gente começa a acompanhar o que acontece lá no Rio Taquari, lá em Lajeado, a gente vai acompanhando a descida da cheia. Então, o exemplo do Rio Hudson também em Nova York, Manhattan é uma ilha, né, e os rios ali da costa americana são rios muito pequenos em termos de bacia de contribuição. Então, essas soluções para cidades que estão nas cabeceiras ou então tem bacias pequenas são perfeitas, né? A gente faz parques, a gente isola as áreas que podem ser inundadas, a gente usa, né, no caso aqui o nosso Marinha do Brasil, por exemplo, seria um belo exemplo de uma área que poderia ser inundada com pouquíssimo prejuízo para a cidade. Ficaria alagada, a gente depois limparia a cidade e pronto, estaria resolvido, né? Seria uma zona de amortecimento. Só que o Marinha é construído nesse aterro que tu fala, na época da construção do Beira-Rio, em 60, é feita uma grande dragagem do Guaíba, do canal de navegação, e toda aquela areia, então, vai formando aquele aterro que hoje é ali onde está, né, o Ministério Público, os tribunais, né, e aí vai descendo ali em direção ao Beira-Rio, né, então o Parque Marinho. Então, todo esse grande aterro que foi feito na década de 60 ocupa uma área de inundação. Ali era o rio, nós ocupamos. Mas como a gente protegeu, né, com o sistema de diques, passou a ser uma área urbanizável. E aí nós temos toda aquela expansão, né, de todo aquele centro administrativo, né, que foi feito lá em prédios públicos que foram feitos dentro dessa área inundável, né, antigamente. Então, o sistema de proteção funcionando, ele tem capacidade de deixar Porto Alegre, né, tranquila, dormir. Não existe risco zero, nunca vai existir um risco, né, totalmente, né, zero. Mas o risco é muito baixo, né? A gente fez uma conta atualizando o valor do investimento do sistema de Porto Alegre, daria da ordem de 5 bilhões de reais que foram investidos, né, em valores de hoje, né? Precisaríamos ter um investimento da ordem de 18 milhões anuais de manutenção. Se for pensar isso em termos de impacto, né, na cidade, impacto econômico da cidade, 18 milhões não é nada, né? Certamente a gente vai ter prejuízos nesse mês parado e mais nos próximos 2 meses de reconstrução da cidade, muito maior do que esses 18 milhões. Se nós tivéssemos um pequeno aumento do IPTU, por exemplo, né, a gente poderia colocar essa conta, né, na manutenção do sistema. A cidade parou, a cidade ela colapsou, né? Então não é uma questão das áreas que foram inundadas, todo mundo foi impactado em menor ou maior grau com a questão da cidade parada.
Então, nós estamos falando em aumentar um pouco a arrecadação ou usar o valor já arrecadado para investir numa proteção, né, programada, constante. Quando a gente fala na Holanda, a Holanda o sistema funciona? Sim, a Holanda o sistema funciona, todas as crianças sabem que o sistema está lá para proteger, todo mundo conserva o sistema. Tivemos agora uma questão de ter que remover 37 habitações em cima de um dique, né? As pessoas ocuparam o dique. E aí como é que eu faço manutenção? Eu tenho que, né, tirar as casas, indenizar as pessoas para poder ter acesso a um local de obra. Então a gente não consegue entender o sistema, né? A gente vê que a população tem dificuldade em perceber que ela mora numa cidade indicada, numa cidade protegida, né? E a partir dessa construção desse sistema é que a gente tem a expansão de bairros como Humaitá e como Sarandi, né? Que se for olhar as cartas antigas de Porto Alegre, nós não tínhamos ocupações significantes, né, naquele espaço, né? Eram zonas de banhados, eram zonas até de caça, né, de caçar marrecão naquela região, né? Então, daqui a pouquinho a gente tem o dia que começa a urbanizar, né, fica protegido e está todo mundo seguro nesse processo. E essa é a lógica do sistema. Mas o sistema tem que ser mantido e o Porto Alegrense ele tem que saber que essa manutenção custa. E quando chegar na hora de dizer assim, olha, eu moro na cidade de Cada e, portanto, eu tenho que pagar um custo de manutenção, isso tem que ser comunicado para as pessoas, né? Porque senão o sistema colapsa. Colapsa a rodoviária de Porto Alegre, então isso atinge todo mundo nesse processo, né? Colapsa a prefeitura, colapsou o governo do estado que teve que sair do seu local de trabalho. Então, né, isso é muito valioso para nós, a cidade não entrar em colapso. Então o sistema tem que funcionar e o sistema tem que ser pago, alguém tem que pagar a manutenção desse sistema. Certo. Professores, nos últimos anos nós vimos, digamos, uma política pública para Porto Alegre olhar de forma diferente para o Guaíba. A gente viu um processo de revitalização da orla e uma das grandes polêmicas, depois dessa enchente, digamos, ela deu uma diminuída, foi a questão do Muro da Mauá, uma possível derrubada daquele muro. As pessoas criticam que aquele muro impede a visão para o Guaíba, muitas pessoas nem sabiam da utilidade daquele muro que era para proteger contra as cheias. Eu acredito que depois desse evento climático, muitas pessoas repensaram isso, inclusive pessoas da própria imprensa que apoiavam a possível derrubada. O governo do estado, eu não posso afirmar agora no momento em quanto anda esse processo de concessão daquela região do Cais do Porto. Uma das propostas era talvez, enfim, trocar aquele muro por uma outra estrutura. Eu queria ver a visão dos senhores quanto enfim, a troca desse muro, talvez por um dique que as pessoas possam passar por cima, algum outro tipo de estrutura. E se a efetividade desse sistema será igual ao que o muro teve agora. Embora a água tenha passado pelas comportas, a gente viu que se não fossem essas falhas de manutenção, ele funcionaria perfeitamente bem. Começo pelo professor Guilherme, então. Então, né, a gente tem, nessa nossa conversa, a gente pode ver quantas soluções possíveis a gente tem, né, aqui ouvindo também o professor Fernando, de como, ao longo do tempo, essas soluções, Porto Alegre foi pensando, né? Então, de fato, não é algo que a gente possa dizer que foi totalmente pego desprevenido. E esse projeto, essas possibilidades de ocupação do Cais Mauá, elas são bastante frequentes, né? Agora, nesse momento, a gente viu, se rememorou vários concursos de projeto da década de 90, de possibilidades de uso dessa área, né? E eu acho que não resta dúvida de que a demolição por si só do Muro da Mauá não faz sentido, né? A cidade ela precisa de proteção. Então a gente precisa dormir tranquilo, né? Que acho que foi isso que o Fernando colocou. Eu acho isso eu acho essencial, né? É disso que a gente está falando, né? E existem sim outras soluções, né? Mas elas precisam ser pensadas em sistema. A gente não pode pensar que é apenas o muro que nos protege. Até porque a gente viu que ele protegeu muito em partes, né? As comportas, a gente viu que elas não deram conta, não havia manutenção, né, apropriada, o sistema falhou em vários pontos. Então, ocupar áreas do rio, assim como esse projeto, por exemplo, que aparece no caso do Cais Mauá, com muita densidade, com torres muito altas de vidro, com muitos prédios, não me parece fazer sentido nesse momento
em que a gente sabe que a cidade precisa de um sistema de proteção. Isso envolve um sistema de alerta, as pessoas estarem seguras, dormir tranquilo, né? Acho que isso também fala de qualidade de vida, um sistema de drenagem, né, bem dimensionado, sistemas de diques também, né? Esse conjunto de ações ele precisa estar bem pensado no todo. Então, um único projeto para densificar uma área que a gente sabe que é tão frágil, ele por si ele não faz sentido, né? A gente precisa pensar isso num sistema. E eu acho que sim, eu ia respondendo à parte essa outra questão a respeito se existem outras formas, né, além do muro de proteção. Existem, né? A gente, como eu citei antes, a própria orla, ela eleva então o nível, cria um dique, né, junto das avenidas e cria uma área alagável. Então, se esse projeto for pensado para ser alagável, ele também funciona em substituição, por exemplo, a um muro. Mas claro que aqui a gente precisaria de um projeto, né? A gente precisaria pensar qual a utilização, se esse projeto ele seria para o benefício de todos, para uma área pública, por exemplo, né? O Cais Mauá, ele tem aquele nível, né? O cais está construído naquele nível, então seria um processo de adaptação maior. É possível, sim, a troca, a substituição de elementos, né, que protegem, mas o sistema, né, também, como a gente estava falando, ele projetado nos anos 60, enfim, e foi elaborado ao longo do tempo de proteção da cidade, que ele já existe, me parece que a questão é adaptar, né? E não tentar ocupar a todo custo uma área que a gente sabe que é fragilizada. Me parece que temos outras prioridades também, né? Prioridade como, por exemplo, as pessoas terem uma habitação de qualidade e ambientes de uma cidade mais resiliente, para usar também uma outra palavra, né, que está sendo muito utilizada, assim como o conceito de cidade esponja. Talvez a gente pensar para uma cidade mais democrática e com certeza protegida, né, seja com muros, seja com diques, mas que a gente tenha qualidade e acesso também ao rio. Eu acho que é um grande acerto a gente se voltar para o rio, conseguir usar o Guaíba, conseguir entender que esse é um bem valioso da cidade, que todo mundo gosta muito, né, de assistir o pôr do sol, de utilizar os parques que a gente tem em contato, né, com a cidade, o próprio Marinha, né, são locais muito valiosos para a cidade. E que a gente consegue sim se adaptar, consegue criar um sistema de proteção e de qualidade de vida para a cidade. Eu acho que a gente tem muitos exemplos, né? O professor citava outros assim, exemplos e as diferenças entre as cidades. Existem muitas cidades no mundo que têm uma relação saudável com os seus rios, com os seus cursos d'água, seja, né, diferente curso d'água aqui que a gente está falando. Mas a gente tem tantos exemplos de áreas que são mais saudáveis e compõem também um sistema de proteção, né, das cidades. A gente pode falar de Copenhague, que além de, claro que ela está a nível do mar, algumas cidades até estão abaixo do nível do mar, mas acho que pensar como exemplos, como referenciais de áreas de qualidade públicas, assim, que a gente possa adaptar para a realidade de Porto Alegre, que vai ter uma variabilidade, né, de nível do rio, que é o nosso drama no momento, é possível sim, a gente consegue pensar em diversos outras possibilidades. E para retomar essa ideia, né, de uma cidade que seja mais vinculada, que olhe para os seus rios e para o que a gente tem de patrimônio natural, né, a gente tem alguns exemplos que estão em andamento de conjuntos de cidades, que acho que também faz sentido a gente pensar no planejamento macro-regional, né, de cidades que existem planos, por exemplo, na China, que estão em andamento, em que possuem uma sequência de cidades em torno de rios que elas vão se ajudando. Então, elas vão absorvendo, vão reduzindo a velocidade de escoamento, elas vão conseguindo absorver esses impactos em conjunto. Eu acho que aqui também é uma outra questão, né? A gente, claro, que tem que pensar o bairro, precisa pensar na escala isso, né, da praça, pensar na cidade, mas pensar na região, a gente foi muito afetado, né? O estado inteiro foi afetado. Eu acho que esse também é um passo importante, a gente pensar no todo, para também se remetendo em quais são esses sistemas que vão ajudar a proteger, não só proteger, mas utilizar com qualidade esse ambiente natural que a gente possui. Certo. Professor Fernando, tua consideração quanto a essa possibilidade de substituição do Muro da Mauá, tua visão sobre isso? O que nós temos de mais moderno no mundo em relação a desastres naturais é chamado Marco de Sendai, é de 2015. Sendai é uma cidade japonesa que sediou uma conferência internacional de diversos países, inclusive o Brasil. E nesse Marco do Sendai, nós temos uma lógica nova, né? Antes a gente trabalhava com o Marco de Hyogo, que é outra cidade japonesa, passamos para o Marco de Sendai.
Sendai coloca o seguinte, né, com a questão das mudanças climáticas, né, os países eles se organizam para entender os desastres que acontecem, aprender com esses desastres e vão para uma lógica de reconstruir melhor. A gente não reconstrói igual. Né? Então, toda essa nossa conversa está dentro dessa questão, né? Como é que nós vamos reconstruir o Estado? Como é que vamos reconstruir a cidade? Então, na região metropolitana, nós temos uma fundação metropolitana, que é a Metroplan, de planejamento, né? Ela deveria, e faz alguns estudos, né, para a proteção de Cachoeirinha, Gravataí, Eldorado do Sul. Então, nós já temos uma lógica, já temos uma estrutura de pensar o conjunto de cidades, mas não está sendo efetivo, não está sendo na velocidade que nós precisamos, tanto que Eldorado do Sul é o município que teve a maior porcentagem de área, né, inundada nesse processo. Né? Então, se a gente for resgatar o Marco de Sendai, que deu origem a uma proposta de política estadual de gestão de risco de desastres, a gente está afinado. Né? Nós temos que pensar em conjunto, nós temos que pensar em soluções macro, soluções, né, de média escala e soluções de micro escala para poder conviver com a questão da mudança climática e não perder esse contato com o rio. A pergunta sobre o muro, retirar o muro e colocar um outro sistema. Dentro do IPH, dentro do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade, eu sou uma voz meio discordante dos meus colegas. Meus colegas dizem, não, o muro é a melhor solução, né, porque ele é fácil de manter. Mas agora a gente viu que é fácil de manter, mas não foi mantido, né? Então ele vazou. Então tudo aquilo que se coloca, né, o muro é bom porque ele é simples e é fácil, falhou nesse processo. Então a substituição do muro, para mim, vai ficar dependente da resposta. Quem é que vai fazer a manutenção? Né? Como é que vai ser feita a manutenção? Né? Porto Alegre, pelo tamanho e pela lógica, deveria ter treinamento de fechar o muro todos os anos, como as pessoas fazem treinamento de incêndio, né, em prédios. Ou seja, todo mundo tem que saber como é que o sistema tem que operar e o sistema tem que ser montado. Mesmo que não esteja inundado, as comportas deveriam ser fechadas, deveriam ser testadas com as casas de bombas, porque eu preciso ter certeza que o sistema vai funcionar. Então, se eu trocar um sistema clássico, né, de diques e essa cortina que a gente chama de muro, por um sistema, né, que seja, né, montável, né, ou seja, uma arquibancada mais baixa e depois eu monto, né, uma parte de cima para cheias maiores. Eu tenho que ter certeza que o sistema vai funcionar. Agora, qual é a certeza que eu tenho hoje? O sistema falhou, né, por falta de manutenção. E se fosse uma iniciativa privada, eu teria condições de afirmar que o sistema vai funcionar? Essa é a grande questão que nós temos que fazer. Se for perguntar para uma seguradora hoje, a seguradora aceita fazer o seguro do teu imóvel numa zona que foi afetada pela inundação? Talvez a seguradora diga, não, eu não faço o teu seguro, porque existe um risco, né, do sistema falhar e eu ter que indenizar uma perda que poderia ser evitada se o sistema funcionasse. Então, muita coisa vai mudar a partir de agora, né, porque nós vamos ter questionamento das pessoas que tinham seus negócios, suas casas, seus veículos que ficaram embaixo da água por conta de confiar num sistema que falhou nesse processo. Então, eu trocaria o muro por uma outra solução, se me desse quem é que vai fazer a manutenção e como é que ela vai ser feita. E aí existem soluções tecnológicas, né, de montagem, desmontagem, existem barreiras infláveis que já existem, né, simplesmente parece uma câmara grandona de borracha que a gente infla e cria barreira contra a água. Tudo isso funciona. Agora, quem faz a manutenção? Quem é que garante que o sistema vai ser acionado no tempo que necessita? Esse evento que teve agora, nós começamos a acompanhar ele no dia 25 de abril, né? Dia 29 a gente começou a ficar muito preocupado com o que vinha acontecendo na região do Taquari. Dia 1º as comportas foram fechadas, dia 2, 3 chegou no pico, né? Ou seja, nós tivemos um tempo de pensar e responder razoável, mas era um feriado no meio do caminho, feriado é 1º de maio. Então, assim, eu tenho certeza que alguém vai estar no dia 1º de maio montando as barreiras. Quem é essa pessoa? O nosso sistema, ele é um sistema que foi construído pelo governo federal, né? E na década de 70, até 90, quem fazia a manutenção era o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que foi extinto pelo governo Collor, sem que nada tivesse sido colocado no local. Então, nós temos dúvidas, né, institucionais de quem é o sistema.
Por que a prefeitura assumiu? Como é que ela assumiu? Né? Quem é que paga esse custo? Quem é que paga o custo do sistema de São Leopoldo? Quem é que paga o custo do sistema de Canoas? Ficou um vácuo nesse processo, né? E esse vácuo para nós é muito ruim, é o mesmo vácuo que a gente acompanhou com o Cais Mauá. Quem é que dá a concessão? É o governo federal, porque é uma área portuária, é o governo estadual, é a prefeitura, a gente acompanhou durante todo esse tempo, né, essa questão. Então, quem é o dono e quem é o responsável pelos sistemas que têm a participação dos 3 níveis de governo, né, o federal, o estadual e o municipal. E essas regras, para mim, não estão claras ainda para a gente tomar uma decisão de derrubar o muro. Mas se tivesse uma decisão, sim, tecnicamente, eu não teria restrição, né, desde que eu soubesse qual é a regra do jogo. Certo. Professores, estes eventos climáticos, eles tendem a se intensificar nos próximos anos. Isso eu acho que é um consenso entre o pessoal da ciência, que as chuvas serão cada vez mais severas, enfim, esses eventos vão causar vários estragos caso não haja uma preparação da cidade para enfrentá-los. O IPH, professor Fernando, foi praticamente certeiro na questão de alertar as autoridades, o poder público, acerca da possibilidade da cheia, e a gente viu que talvez o poder público não tenha dado muita atenção. Daqui para frente, como que vai ser o trabalho do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal, professor Fernando, que a gente viu que ao longo de todo este processo foi muito assertivo, teve um engajamento muito grande, tanto com as autoridades públicas quanto com a sociedade. A gente viu diversas entrevistas, diversos conteúdos que o IPH foi a fonte. Como é que está esse planejamento de vocês daqui para frente para, enfim, trabalhar junto com o poder público, embora o IPH seja da Universidade Federal, mas também falando a nível municipal e estadual, professor? Bom, o IPH começou a trabalhar nesse processo de maneira voluntária, né, de maneira, né, até nós temos um grupo no WhatsApp chamado Cheias, né, que a gente estava trabalhando com as Cheias de 2023 e de repente virou Cheias RS, porque já entramos 2 anos trabalhando nessa questão desse acompanhamento, né? Mas foi um trabalho que não teve uma organização assim junto com, né, o governo estadual, nem com o governo federal, nem com o governo municipal. Trabalhamos junto com a Univates até, né, o professor Guilherme também é da Univates, né, por conta da questão do Taquari, né? Então, trabalhamos junto com o pessoal da Universidade Federal de Rio Grande, da Universidade Federal de Pelotas, por conta da questão da Lagoa dos Patos, né? Mas de uma maneira muito, né, de uma articulação muito, né, não institucional, assim, não foi uma coisa, né, formalizada, né? Fomos trabalhando, né? Trabalhamos junto também com a sala de situação do governo, né, do estado, né, trocando informações o tempo inteiro, né, para ir ajudando nesse acompanhamento da cheia. Tivemos uma reunião com o governador Eduardo Leite, em que ele chama, né, a Universidade do IPH para dentro do processo de governança, né, dessa reconstrução agora do Rio Grande do Sul. Não temos ainda uma parceria firmada com a Prefeitura, né, de Porto Alegre, né? Fazemos parte do conselho do DEMAI, né, do Conselho Deliberativo do DEMAI, mas nós não temos uma assinatura de algum convênio, algum protocolo com a Prefeitura. Agora, com o governo, né, fomos chamados. Ainda não sabemos exatamente, né, qual é o nível de engajamento que nós teremos nesse processo, né? Temos nossa expertise na questão, né, da hidrologia, da hidráulica, e estamos dispostos a trabalhar, né, com os 3 níveis de governo. Temos participado de muitas reuniões com os ministérios, reuniões que acontecem sábados, domingos, né? Nós não paramos de trabalhar, começamos a trabalhar mais ou menos 6h30 da manhã, vamos até às 11h, né? O grupo vai trabalhando nessa questão de fazer esses boletins informativos, fazer as previsões, né? Mas dentro da nossa visão, né, de que somos uma universidade pública, né, federal, né, que temos responsabilidade com a sociedade gaúcha, estamos respondendo como podemos responder, né, mas totalmente de forma voluntária nesse processo por enquanto, até que se faça essa assinatura desse convênio com o governo do estado. Perfeito. Professor Guilherme, o CAU
pode ter uma participação bem intensa nesse processo de reconstrução da cidade. Aproveito, tem um plano diretor de Porto Alegre que está sendo discutido, enfim, já se arrasta há alguns anos, era para ter sido revisto há cerca de 4 anos atrás, mas devido à pandemia, enfim, toda essa questão foi atrasado. Ainda não foi votado. A gente sabe que o plano diretor, ele norteia as diretrizes da cidade, como a cidade vai se desenvolver num prazo de 10 anos. Acredito que é 10 anos o prazo. Isso. Ele deve ser revisado. Como é que o CAU está, enfim, se mobilizando para, enfim, participar não apenas desse processo de reconstrução, mas também dessa discussão do plano diretor, dando as ideias, enfim, ajudando que a cidade não cometa esses mesmos erros que a gente viu que aconteceram nos últimos meses. Não é bem isso. A função do conselho, né, o conselho serve à sociedade para que a arquitetura e o urbanismo seja um saber a serviço da sociedade, né? Então a gente também se coloca à disposição, inclusive para a participação, né, e para as entidades de arquitetos urbanistas, entidades também das cidades, para conseguir dar suporte a essa discussão a respeito do planejamento urbano, né? Porto Alegre passou, nos últimos tempos, por um processo eleitoral, né, da composição da comissão que iria organizar esse plano diretor também. Enfim, é uma comissão que é necessária na prefeitura. E a gente entende que a participação da arquitetura e urbanismo, num sentido bem amplo, não apenas do conselho, né? O conselho é uma autarquia federal que tem funções bem estabelecidas. Mas a participação da arquitetura e urbanismo como um saber que coloca tantos outros conhecimentos técnicos, mas a pessoa, a qualidade de vida das pessoas, das comunidades no centro da discussão, essa é a função, né, da arquitetura e urbanismo, a gente acha que é essencial nessas discussões. Porque a gente precisa muito saber as possibilidades, né, técnicas, as possibilidades a respeito da saúde pública, as possibilidades a respeito de soluções, todas que a gente colocou aqui hoje, mas precisa haver uma articulação entre esses saberes para que o ponto final seja a qualidade de vida das pessoas. Por isso acho que eu repeti também tanto isso aqui. E o Conselho ele possui, né, algumas comissões, como a Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais, que está à disposição, inclusive para indicar colegas para participarem desses pontos, né, de planejamento, né, que enfim eles vão ser um plano para o que a cidade vai ser no futuro. O plano diretor urbanístico e ambiental de Porto Alegre, né, ele é essencial, né, acho que ele é o principal instrumento que vai reger como a gente vai ocupar a cidade e como a gente vai conseguir encaminhar o que é ou não é a nossa prioridade também, né? Tanto do ponto de vista do mapa, assim, onde as pessoas vão morar, onde a gente vai ter zonas mais propícias a atividades industriais, comerciais, áreas mais densas, áreas menos densas, mas como a cidade vai funcionar de uma forma saudável, né? E que cada vez mais a gente vê como a gente é frágil nesse sentido, né? E não precisa ser. A gente tem essas possibilidades de sistemas de proteção, né? E que acho que eles precisam ser muito bem coordenados. Então, para além também do plano diretor, acho que a gente precisa estar junto nessa discussão para poder fazer parte de soluções, né? Inclusive, assim, soluções políticas, para que levem em consideração o que a gente está vivendo, o planejamento da cidade, que no fim de tudo o que a gente está tentando aqui reorganizar é um futuro possível, né? É um futuro possível e de qualidade para todos. Certo. Nosso programa está terminando, é um assunto complexo, renderia horas aqui falando. Deixo o espaço tão aberto caso vocês queiram pôr algum ponto que vocês acreditem que seja importante a gente destacar no programa de hoje. Então, professora Fernanda, suas considerações finais. Eu tenho um amigo, né, gremista, e ele me perguntou sobre a questão da cheia cheia agora por conta da questão da arena, né, que fica lá, né? E aí fizemos alguns cálculos, né, para ele, né, que o pessoal da hidrologia fez. Então a gente vê que em 2014, né, quando estava na época da Copa do Mundo, a gente tinha uma expectativa de uma chuva, de uma vazão como essa, que era da ordem, né, de quase 3.000 anos, né, ou seja, uma vez a cada 3.000 anos. 41 a gente imaginava que era uma vez a cada 10.000 anos aquela cheia, depois passou por uma vez a cada 3.000 anos. E hoje a gente tem uma expectativa dessa cheia de 41 acontecer uma vez a cada 800 anos. Ou seja, o que a natureza está nos mostrando é que esses eventos realmente aumentaram a sua frequência, o seu risco para o futuro.
Agora a gente trabalha com modelos de clima, né? A gente trabalhou com vários modelos há um tempo atrás, mas de cada 10 modelos, 9 mostraram esse quadro, né? Chuvas mais intensas, chuvas mais irregulares, né? Grandes eventos de enchentes e grandes eventos de seca. Está na hora da gente repensar muitas coisas, né? Então é bom que a gente possa contar com o apoio do CAL, né? Para a gente poder trabalhar nessa questão de planejamento urbano vinculado às mudanças climáticas e repensar nossas estruturas, né? A estrutura que tem aí, ela se mostra resistente, robusta e simples de operar, né? Mas a gente vai ter que aumentar, talvez, a proteção da Zona Sul de Porto Alegre, a gente vai ter que repensar, né, a questão da Zona Norte em alguns pontos, a gente vai ter que fazer alguns cálculos agora e sentar, né, para ter uma cidade que seja, né, protegida e possa ter qualidade de vida. E é o que realmente nos interessa no final. Professor Guilherme, suas considerações finais? Então, como eu disse, o assunto que a gente está tratando aqui ele é muito importante, né? É um momento que a gente está vivendo e a gente vai passar por outros capítulos ainda a respeito do que a gente está chamando de uma reconstrução, né, das cidades, e em específico aqui da cidade de Porto Alegre, que foi tão afetada. E o que a gente vê é que sempre surgem soluções prontas, né? Então a gente vê muitas vezes assim ideias que vão solucionar de uma forma muito simples e muito direta um problema que a gente está vivendo, como se a cheia fosse o problema de uma chuva excessiva e que a cidade não deu conta e a gente precisa construir algo, né? Eu acho que cada vez mais se desenha, conforme a gente vai amadurecendo dentro dessas situações, o professor citou o Vale do Taquari, que está na terceira cheia em sequência, né? Que é uma região do estado do Rio Grande do Sul que está sendo afetado evento atrás de evento, como se fosse a gente está entrando no mar, vem uma onda, depois vem aquela outra onda, tu não tem tempo para se reconstruir, tu não tem tempo para conseguir repensar a vida. Porém, as soluções, a gente vê que elas são antigas, elas existem ali há muitas décadas, né? A gente tem muitas pessoas pensando nessas soluções, em como a nossa vida dentro das cidades, dentro das comunidades, elas acontecem, elas podem ser melhores para todos nós. Então, acho que a grande lição que fica até o momento é a gente ouvir e ouvir quem se dedica muito tempo a isso, né? A gente tem tantas universidades, o próprio IPH, né, tanto requisitado e muito valioso, né, para a gente, como sociedade mesmo, tantas universidades regionalizadas, como as universidades que a gente tem, né, nos vales, nas regiões aqui do Rio Grande do Sul, a própria URGS, né, tão importante para todos nós gaúchos. O importante é a gente ouvir a ciência, né? Trabalhar com ciência, trabalhar com dados de uma forma séria, uma forma ordenada e coordenada. Isso não é uma solução direta e tão simples, mas com certeza esse é o caminho, né? E dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é isso que a gente tenta muito fazer. É ouvir a ciência, ouvir quem trabalha dentro da ciência, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com produção do conhecimento e, a partir de então, construir, né, ajudar a construir esses futuros possíveis. Eu acho que se a gente puder evitar ao máximo negacionismo, puder evitar ao máximo soluções prontas ou ideias mais assim genéricas que parecem que vão solucionar tudo, é o essencial. É ouvir quem estuda, ouvir quem trabalha com conhecimento. A gente tem um excelente caminho, um futuro pela frente. E o Conselho também se coloca à disposição para auxiliar nesse processo. Perfeito, então. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Bom, o TV Câmara Entrevista de hoje está terminando, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara Porto Alegre no nosso canal no YouTube. Você também pode conferir informações sobre o Legislativo nas redes sociais e no site da Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau!